E aí, pronto para mais um vídeo sobre iluminação? Então vai lá, prepara aquele café ou um chimarrão. Lembrando que esse projeto foi contemplado no edital Ocupação dos Territórios, promovido pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Gravataí, com recursos da Lei Federal nº 14.017, Lei Aldir Blanc. E lembrando, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho também para ficar por dentro de todos os nossos projetos aqui da Rococó Produções. Vamos lá? Bora pro vídeo! Bom, pessoal, existem vários modos de se criar um mapa de iluminação, né? E o que eu vou fazer agora, na verdade, é mostrar como é o meu método de criar um mapa de luz, de colocar um desenho, porque é muito importante ter esse mapa, né? A gente fazer esse mapa para que outros iluminadores, na hora de fazer uma montagem, ou se a gente precisar fazer uma substituição, onde a gente não vai poder operar a luz de um espetáculo que a gente criou, esse outro iluminador então faz essa montagem de acordo com o mapa que a gente fez, né? E assistindo o espetáculo também ele aprende então a operar o espetáculo. Então o que eu vou fazer agora é mostrar como eu crio, como eu desenho os meus mapas de luz de acordo com o que eu aprendi com o Luiz Acosta, que foi quem me ensinou esse modo, tá? Mas existem vários modos, cada iluminador acha o seu modo de criar mapa de luz. Eu vou mostrar agora como é o meu. Eu uso o programa Corel, né, o CorelDRAW, para criar os meus mapas de luz. Esse material que eu tenho foi fornecido pelo Luiz Acosta em uma época em que eu fiz uma oficina de iluminação com ele. Através então desse material eu passei a criar os meus mapas de luz. Esse mapa que a gente tem aqui, como a gente pode ver, ele é da Sala Corpo Santo, lá da URGS, né, do campus central da URGS, onde acontece o TPE, Mostra Haddad, fica ali do lado da Sala Redenção, atrás do prédio da FACET. Vou falar um pouquinho do que tem nesse mapa, né? O que é esse monte de desenho, um monte de números pra gente entender, porque geralmente os mapas seguem esse padrão aqui, né? Do que já tem aqui. Então, como a gente pode ver aqui em cima veio o título, né? De onde é o mapa, né? Que esse daqui é da Corpo Santo. Aí a gente vê aqui que tem um ciclorama. Tá bem pequenininho aqui a letra, então é mais difícil de ler. Acho que assim vai ficar um pouco melhor de ver. Vou começar daqui pra cima, então. Aqui tá escrito porta, né? Essa daqui é uma porta que dá pro camarim lá na Corpo Santo. Isso aqui pode variar, né? Então esse mapa é da estrutura da Corpo Santo, né? Alguns camarins ficam do lado, enfim, aí é diferente. Alguns mapas nem mostram essas portas assim. E aqui a gente tem esse risco rosa aqui, ele é o ciclorama. Então tem um ciclorama aqui atrás, aqui bem pequenininho tá escrito ciclorama. E na frente do ciclorama tem uma rotunda, que é uma cortina preta, que fecha o ciclorama, porque o ciclorama é branco. Às vezes o espetáculo, o diretor ou a diretora prefere não ter o fundo branco e quer o fundo preto. Aí se fecha essa cortina preta, então, que nem aparece aqui no desenho, dá para fechar e abrir essa cortina, que é a rotunda. Aí como a gente pode ir vendo aqui, ó, tem vários, né, esses traçados aqui ondulados, pretos são as coxias. Nesse caso aqui da Corpo Santo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 coxias, 6, né, com a última aqui. Essa última aqui, essas duas estão bem pertinho, né? Essa aqui então é a primeira coxia, a gente sempre conta daqui da frente pro fundo. Essa é a primeira coxia. E essa cortina aqui, tá escrito aqui cortina nobre, porque é a cortina que fecha, né? Às vezes o espetáculo começa com a cortina fechada. Então é aquela cortina que fica fechada na frente que se abre para começar o espetáculo. É essa cortina nobre.
Então, a gente tem esses riscos azuis aqui que a gente está vendo. Isso aqui são as varas, né? Como eu disse, a gente começa contando da frente para trás. Então, dentro do palco, essa região aqui é a região do palco, né? Que começa aqui, né? Aqui é o proscênio, aqui tem umas escadas, e esse aqui é o proscênio, e aqui começam as varas. Então, a gente tem vara 1, vara 2, vara 3, vara 4, vara 5 e vara 6. Então, o Teatro da Corpo Santo tem 6 varas, né? E aí a gente vê que, né, tem uns números aqui, né? Esses números são os números das linhas, né? Existem vários números. Aqui na frente tem outro risco com números. Essa aqui é a vara de frente, né? É a vara que fica em cima da plateia. Então é a vara de plateia. Ela fica fora do palco, na frente, para fazer, provavelmente, fazer luz de frente, fazer luz geral, né? É melhor essa vara da frente. E aqui a gente tem os números 1, 2, 3, até o 20, né? Então aqui na frente tem 20 linhas, né? Essas linhas aqui, na verdade, elas formam os canais, né? A gente geralmente grita para os iluminadores, canal tal, levanta tal canal. E aí a gente olha nesse número e levanta lá, né? Então a gente tem esses 20. Ó, e aí o número vai subindo aqui, 21, 22, 44, 45, 68, 69, até chegar aqui no 164. Isso aqui é bem específico da Corpo Santo, tá? Na época em que se foi montado isso aqui, o técnico responsável e que montou tudo isso aqui foi o Luiz Acosta. Então, esse é o sistema que o Luiz Acosta montou na Corpo Santo. Então isso varia de teatro para teatro. O Teatro do Sesc Canoas deve ter um outro sistema, o Teatro do Sesc Centro deve ter outro, do Sesc Gravataí outro, a Renascença deve ter outro. É muito específico, né, de cada teatro, assim como, por exemplo, as mesas de luz, cada uma tem o seu software, cada um tem o seu sistema bem específico, né? Refletores, tudo é muito específico, né? Então, a arquitetura dos teatros também é bem específica e cada teatro tem o seu sistema de luz. Esse que eu estou mostrando para vocês é o sistema da Corpo Santo, então provavelmente é diferente dos outros teatros de Porto Alegre. Cada teatro tem o seu sistema. Aqui do lado a gente vê que tem vários números, né? Esses números aqui também são canais, né? A gente tem dos dois lados, tem aqui e tem aqui, que a gente geralmente usa para fazer rua, né? Que a gente chama de rua, que são aquelas luzes laterais, né? Que elas entram assim em cena. Também dá para fazer luz de chão, rua de chão, enfim. Se usa esses canais laterais aqui. Aqui no canto a gente tem a legenda, que é bem importante. Todo mapa de luz tem que ter a sua legenda pra gente, porque às vezes se a gente não compreender alguma coisa que foi colocada no desenho, a gente vem na legenda e olha. Essa legenda que o Acosta fez mostra o que tem no sistema da Corpo Santo, né? Então aqui de luz, olha, tem 24 par 64, então tem 24 refletores que são par 64, foco 5. Esse refletor é o par 64. Existem outros tamanhos também, tem o 36, tem outros tamanhos que ele vai ficar menor. E o par, ele, diferente do PC, ele não é possível a gente deixar menor ou maior o foco dele, até porque ele não tem um foco, né? Ele é uma lâmpada direta, como a gente pode ver aqui, e existem 6 tipos de lâmpada. Essa daqui é a 1. A 1 ela produz um feixe de luz menor, e esse daqui é o 5. A gente pode, acredito que vocês consigam ver lá dentro, ele tem uma lâmpada toda quadriculadinha, isso faz a luz abrir mais. Então, de acordo com o efeito de refração da luz, ela vai se abrindo mais. Esse aqui, como ele não tem essas ranhuras, ele tem um foco mais fechado. E aí vai mudando de acordo com a lâmpada. Quanto menor o número, mais fechado é o feixe. Quanto maior o número, mais aberto é. O que está escrito aqui, tá? 24 é o número de refletores que tem. Par 64, que é aquele refletor, então, par 64. Aí tá uma hashtag 5, que é a numeração do foco. Como eu disse anteriormente, o foco da par varia de 1 até o 6. A Corpo Santo, então, tem 24 refletores de foco 5, que é aquele, sem ser o último mais aberto, que seria o 6, é o anterior, né? O foco 5. 20 PC 1000 watts, então são 20 refletores plano convexo PC de 1000 watts. A lâmpada dele é de 1000 watts. O PC, a gente costuma chamar ele de PC de plano convexo, porque ele tem um sistema um pouco diferente. A lâmpada dele joga a luz para trás e aqui tem um espelho que reflete, por isso a luz é mais definida. Vou mostrar para vocês. Além disso, é importante falar dessa peça aqui, que a gente chama de garra. Tem um parafuso aqui
onde lá na vara de luz a vara encaixa aqui e a gente aperta aqui e assim o refletor fica suspenso lá na vara. Então eu vou ligar aqui para vocês verem. Sempre é importante tomar muito cuidado com isso aqui, porque energia elétrica é coisa séria e um acidente pode levar à morte. Esse então é o PC, ele tem essa bola, né? E a gente consegue aumentar e diminuir ela. Graças a esse sistema que eu falei, do plano convexo de jogar a luz para trás e refletir no espelho, é que se torna essa bola mais definida. 20 Fresnéis, também de 1000 watts. Esse refletor aqui é o Fresnel. A diferença dele pro PC é a lente dele, que é em formato de anéis, mas o corpo dele tem esse formato que é muito semelhante ao PC. A gente consegue diferenciar eles por causa das lentes. O PC tem a lente totalmente lisa, não é essa lente com anéis. E o que torna um diferente do outro é que o fato de o PC ter a lente lisa, ele produz um foco mais definido. Já o Fresnel produz um foco mais, por causa desses anéis, mais difuso nas bordas. Então ele não fica definido. 16 elipsoidais, ETC, JR Zoom, 575 watts. 575 é a potência da lâmpada, então. ETC é a marca, né? Esse aqui é o elipsoidal que eu tenho aqui na minha casa, tá? Como vocês podem ver, ele tem isso aqui que se move, né? Que dá tanto para colocar ele em pé. Deixa eu mostrar ele movendo aqui. Ele se move. Dá para colocar ele em pé. Ou também aqui você coloca uma garra e prende ele na vara, né? E, ó, ele tem esses parafusos aqui, ó. Aqui e aqui. Que se você solta, você consegue mover essa parte da frente. Vocês estão vendo aí. Ela se move. E isso faz a gente deixar o foco mais definido ou menos definido. Além disso, ele tem essa gradezinha que vocês estão vendo. Isso aqui ele sai, tá? Ele é um porta-filtro. Então, se eu colocar aqui um filtro, uma gelatina e dar cor para cena. Ó, lá dentro, aqui dentro, tem uma lente ali, ó. Vocês estão vendo, né? Uma lente. Essa lente é o que faz ficar definido. Então, o movimento dela, ela que se move aqui nessa parte, deixa mais definido ou menos definido e também aumenta e diminui o foco. O foco dele é uma bola bem definida assim, ou não definida, dependendo do movimento da lente. E atrás nós temos a lâmpada, ó. Essa aqui é a lâmpada, essa aqui é uma lâmpada caríssima, tá? É uma lâmpada de 750 watts. Tem até mais fortes, mas isso já é muita energia puxada para esse refletor. Então, 12 LEDs, 3 RGBW. Então são 12 LEDs, provavelmente esse 3 deve ser de 3 watts, que é a potência da lâmpada. RGBW, que são as cores, né? No caso é Red, Green, Blue e White. Esse aqui tem o branco junto. Pessoal, agora eu tô aqui com um par LED, tá? Par LED, ele é bem comum no sistema de LED. Vários teatros têm aqui no Rio Grande do Sul. Praticamente todos os teatros têm pelo menos 6 par LED. Ele é um refletor, então com esses LEDs aqui, isso aqui, cada um deles é um LED, tá? E eles têm cores variadas. Geralmente os par LED vêm com RGB, que é Red, Green e Blue, vermelho, azul e verde, que são as cores primárias, né? E a mistura dessas cores forma muitas outras cores, dá para fazer diversas cores na mistura dessas 3 cores, né? Esse é o diferencial do LED para os refletores, né, comuns, que são só elétricos, né? Então ele tem esses LEDzinhos aqui, e aqui atrás ele tem uma placa eletrônica, ó. Esse meu aqui, o interessante é que ele já vem com os cabos, eu não preciso conectar os cabos, ele vem com cabo de entrada e de saída de DMX e de entrada e saída de energia. Então, inclusive eu posso conectar um refletor no outro direto e eles passam energia de um para o outro. Eu não preciso puxar uma extensão de uma tomada nova lá do dimmer para conectar um refletor. 6 satellites, 1000 watts, 26 canais dimmer. Isso aqui é para dimmerizar a mesa, né? Então tem 96 canais de dimmer, né? Então tem 96 canais para serem ligados lá na mesa. E aqui a gente tem a marca da mesa, né? Essa mesa aqui é a mesma mesa que eu apresentei anteriormente, só que não era na Corpo Santo aquela mesa, mas é uma mesa bem comum que a gente vê em vários teatros, o que é ótimo, porque facilita pra gente na hora de trabalhar, quando a gente consegue ficar trabalhando na mesma mesa, porque a gente vai, né, se familiarizando com aquela mesa. Essa aqui é a ETC Smart Fade. Essa mesa, a Smart Fade ETC,
Então eu vou explicar nessa mesa como se faz o processo de gravação. Você tem aqui do 1 ao 48, então em cada linha do 1 aqui até o 48 dá para se colocar um refletor, um canal, é um canal, são 48 canais. Aqui eu tô no canal do 1 ao 48. Aqui eu passo para o próximo canal, que é ali o númerozinho 49 até o 96. Então ela tem 96 canais. A gente acha então os refletores que a gente quer lá na cena, como a gente pode ver lá. Vamos supor que essa é a minha cena. Achei aqui, esse aqui é o dimmer, que define a intensidade da luz, se eu quero ela 100% ou se eu quero ela 50%, a 30%, né? Então, fiz aquela luz lá. Essa é uma cena. Eu vou vir aqui em Hack Memory, vou clicar nesse botão. Começou a piscar todas as luzes aqui, quer dizer que eu posso gravar em qualquer um desses botões que estão piscando, eu posso gravar a minha cena. Eu vou vir aqui então no 24 que está piscando e vou apertar e a minha luz foi gravada. As luzinhas pararam de piscar, foi gravado. Eu vou lá eu vou baixar então os refletores que eu não já gravei e eu vou lá no Memory para ver onde está gravado. A minha cena está gravada lá. Ela tem até 48, de 48, ali tá 48/96, porque eu mostrei lá na mesa, são 48, depois a gente troca de página e tem mais 48, aí dá 96 canais que a gente consegue ligar na mesa. Aí aqui ainda tem uma máquina de fumaça, né? Um buffer, um ciclorama, que eu mostrei ali para vocês, e 7 varas elétricas. Então, que eu tinha falado, são 6 varas dentro do palco mais uma de plateia, 7 varas elétricas. Diz elétricas porque cada número desses que eu tô dizendo é uma tomada, sai uma linha ali, né, uma linha de luz pra gente conectar um refletor, por isso que elas são tomadas elétricas. Uma coisa que é bem importante, que o Acosta deve ter falado já antes, e foi uma coisa que eu aprendi com ele, é nunca se pendura cenário em vara elétrica, porque isso pode ocasionar um choque elétrico, então é perigoso, não se pendura cenário em vara elétrica. Existem varas iguais a essas também para cenário, aí se pendura o cenário, né? E aqui nesse mapa também tem o som, né? O mapa de som tá junto aqui, então são 4 caixas PA64, 4 caixas de retorno, 2 microfones sem fio e 4 pedestais. Eu não vou me aprofundar aqui no som porque a gente está fazendo uma oficina de iluminação e sonorização também demandaria uma oficina inteira para falar sobre isso, porque som também não é tão simples, é algo bem complexo, existem profissionais que estudam, pesquisam sobre isso e eu vou focar agora na iluminação, né? Aí eu vou mostrar para vocês como eu monto o meu, tá? O meu mapa. Aqui eu tenho os refletores, isso aqui também foi tudo material que o Acosta me forneceu. Ó, aqui do lado a gente vê que então tem vários refletores, então cada um aqui é um desenho, né? E aí o que eu faço é eu desagrupo esses desenhos. Aí o que eu faço é pegar cada um desses desenhos e ir montando meu mapa de acordo com os canais que já estão aqui, colocando na posição dos canais que eu quero. Isso facilita muito o técnico que monta na sala Corpo Santo entender em que canal eu já quero que fique cada refletor. Aqui a gente tem diversos refletores, né? Tem Satellite, tem Par 64, tem Fresnel, PC, elipsoidal de 36 e de 40 graus, né? Tem esse elipsoidal Telling, tem Par 56 e tem alguns refletores que, por exemplo, a gente olha aqui e não tem LED, né? Par LED a gente não acha aqui. Então a gente adapta, né? Eu faço muito disso, eu adapto, escolho algum refletor, por exemplo, eu pego esse Par 56 e uso como se fosse LED. Não tem problema, tá? Fazer isso. Claro, alguns são bem específicos, tipo elipsoidal só vai ser elipsoidal porque ele tem um desenho específico, né? PC Fresnel também sempre deixo igual e sempre uso nas minhas luzes, então não tem por que eu não usar para isso. Par 64 também. Geralmente eu uso esse Par 56 para fazer par LED. E aí o que eu faço é coloco ele aqui onde eu quero, nas posições que eu quero, e aqui na legenda eu especifico que ele é para ser um par LED, né? E não que tá aqui, até porque isso aqui
não vai aparecer na finalização do meu mapa de luz. Meu mapa de luz vai aparecer só o que está dentro aqui da folha. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem. 75. Ó, o meu mapa final, é só o que está aqui, ó, dentro dessa folha. Então, isso aqui não vai. Vai o que eu escolher daqui para colocar aqui no meu mapa de luz e depois eu especifico o que é cada coisa e quantos eu utilizo aqui na legenda. Eu vou pegar para vocês um mapa pronto para vocês verem de um dos espetáculos que eu já fiz. Pessoal, então, a gente tá aqui com um mapa do espetáculo Era Uma Vez, que tem uma luz um pouco mais simples, assim, né? Ela mais acompanha a história, assim. O Era Uma Vez foi um espetáculo em que eu não acompanhei desde o início, então outro iluminador criou a luz do espetáculo, e depois, quando eu assumi o espetáculo Era Uma Vez, eu aproveitei algumas coisas daquela luz que já era criada, até porque os atores já estavam acostumados com aquela luz, eu não podia chegar de supetão com uma luz nova, e isso ia causar um estranhamento enorme, e ia prejudicar talvez os atores também no espetáculo. Então eu fui modificando aos poucos de acordo com as apresentações que a gente fez. Desde que eu entrei, a gente já fez muitas apresentações, então eu consegui me apropriar muito da obra e dando mais a minha cara pro espetáculo, assim, e modificando coisas, né, no mapa de luz do espetáculo. Como vocês podem ver, ó, o que era, ó, isso aqui é o mapa do Corpo Santo. Em cima desse mapa, eu criei o do Era Uma Vez. Então, tudo que eu não usei no mapa, eu removi. Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu removi e deixei só o que eu precisava. Tirei aquelas luzes e números que estavam aqui do lado, tirei os números todos, na verdade, porque esse mapa é um mapa universal, ele vai para qualquer teatro, então não tem por que eu deixar os números, porque aqueles números são da Corpo Santo, né, e muda de teatro para teatro. Tirei toda a lateral, tirei várias coisas, ó, mantive o ciclorama, que lá, na verdade, essa linha preta toda ondulada estava como rotunda, e eu agora coloquei como ciclorama, ao invés de ser a rosa. Vou começar descrevendo o mapa aqui para vocês entenderem, até pra gente agora falar um pouquinho a respeito da leitura do mapa, né? Eu começo então dizendo que é um mapa de luz, dizendo o que é. O nome do espetáculo Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas. A direção, que é do Guilherme Ferreira. E aqui eu desenhei um mapa. Eu ainda podia ter deixado aquele retângulo, né, que marca a área do palco, né? Nesse caso eu não deixei, eu tirei. Eu devo ter tido um motivo para fazer isso que eu não sei especificar agora. Então aqui no Era Uma Vez a gente pode ver que são usadas 1, 2, 3 varas, né? Vara 1, vara contra, vara ciclorama. É assim que eu tô chamando esse mapa de luz. E aqui na frente a vara de plateia, que sempre é muito importante, a vara de plateia, que é a vara que faz a luz geral, né? E aí a gente vê que tem vários refletores aqui. Tem esse praticável, isso aqui é um cenário, tá? Que vai no espetáculo, quem já viu ou quem vai assistir o espetáculo. Era Uma Vez, vocês vão ver que tem lá uma janela, né? Um praticável ali que serve como janela. É isso aqui que eu coloco para me orientar na montagem de luz, para saber em qual altura a vara tem que ficar. Qual vara eu vou pegar no teatro para fazer essa vara de contra, tá? Esse risco eu coloquei aqui para determinar o final do palco, né? Eu não coloquei todo aquele quadrado, deixei todo esse aqui, deixei só esse risco aqui para determinar o fim do palco, porque tem duas luzes de chão aqui, ó, tá escrito chão e chão aqui, para isso. E aí vamos para a legenda então, para ver o que tem. Ó, LEDs do teatro.
Então eu usei, ó, aquilo que eu tinha falado, eu peguei aquela par 56 que eu tinha lá no meu histórico de refletores e usei como LED, já que eu não tinha LED, adaptei. E coloquei aqui, olha como eu fiz. Eu fiz um para dentro do palco e um em direção ao ciclorama. Dentro do palco e direção ao ciclorama. Porque eu quero usar cor no ciclorama e ao mesmo tempo eu quero jogar também cor de contra no espaço de cena, né? Então eu coloco nessa posição na vara. A gente tem 8 elipsoidais, né? A gente encontra então elipsoidal aqui, 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 aqui e aqui. E a gente vê que alguns está escrito gobo embaixo, então quer dizer que eu uso gobo nesses elipsoidais. Eu tenho algum gobo específico meu, que eu levo junto. Tem o gobo dos cavalos, o gobo da lua, gobo de estrelas. Então eu só escrevo gobo aqui, no dia da montagem eu chego e entrego, ó, eu digo, nesse refletor eu quero esse gobo. Aí ele pega o porta-gobo, coloca o gobo lá e bota lá pra mim, né? Isso aqui é um porta-gobo, tá? E isso aqui também é um porta-gobo, tá? O que acontece é, como eu disse para vocês, existem muitos produtos no mercado, então eles não têm um padrão, né? Isso aqui são para refletores menores, elipsoidais, e esse aqui são para refletores maiores. Vou mostrar para vocês também os gobos, olha só. Isso aqui é um gobo de aço, tá, gente? Às vezes isso aqui é um pouco caro, então depende da verba que a gente tem disponível. Às vezes a gente faz com latinha de cerveja. Ó, esse aqui é o gobo dos cavalos, que eu uso no Era Uma Vez. Também é um gobo de aço, foi mandado fazer. Aqui o gobo do castelo, do João, as aventuras de João. Tem também aqui o gobo da montanha, olha só. Do morro. O morro era alto, tão alto, então. É esse morro aqui. Especial! Pois em você eu encontrei o amor verdadeiro. Seguiremos os dois, chifrudos, a princesa e o cancioneiro! Então eu voltei pela estrada, até chegar à casinha. Chegando lá, eu encontrei a minha mãe, que estava ainda mais velhinha. Peguei a mãe pela mão e seguimos até o meu irmão. Tem essa coisa que sempre quem monta a luz é o técnico da casa e nós, enquanto iluminadores do espetáculo, só damos as orientações do que a gente quer, né? E o mapa ajuda muito nesse sentido, porque daí o técnico já olhou, já sabe mais ou menos, a gente chega e já facilita, né, a montagem, agiliza. A gente vê que tem 14 fresnéis, aqui tem fresnel ou PCs, né, com bandor, e aí eu coloco aqui embaixo uma observação que é PCs e fresnéis podem ser substituídos por par foco 5, desde que na mesma vara. Então, na mesma posição que tem esses refletores, se o teatro, porque isso acontece às vezes, a gente vai para um teatro que não tem, por exemplo, 14 fresnéis ou 14 PCs, e aí eles têm par 64, foco 5, foco 6, foco 4, aí pode ser substituído. A gente adapta, né? Essa é a realidade do iluminador no Brasil, né? A gente tem que adaptar. Não tem 14 de um refletor só, mas tem 5 fresnéis, 5 PCs e 4 par. Aí a gente vê o que faz. Joga onde talvez usa as par de contra, nos outros lugares coloca frente fresnel e depois PC, preenchimento de PC, organiza de acordo com a realidade, porque é assim que tem que ser, né? Varia muito de teatro para teatro, né? E com um toco de vela na mão, improvisa sua primeira oração. Ó Nossa Senhora, minha madrinha, estou te pedindo, me acode, Senhora, campeia comigo. A noite está alta, a tropilha perdida, o campo é tão grande, está tão escuro, mas campeia comigo. Eu sei que é demais esperar que a senhora atenda um pedido de um pobre negrinho, mas campeia comigo. Esse é o meu pedido. E com um toquinho de vela na mão, o menino improvisa sua primeira oração. Era uma vez contos, lendas e cantigas, 30 cavalos
bandidos e um estancieiro. Veio então um primeiro dia, sem água, sem comida. Vem à noite o menino ali, firme, de pé. Vem então um segundo dia, sem água, sem comida. Vem à noite o menino ali, firme, de pé. Vem então um terceiro dia, sem água e sem comida. E quando cai a terceira noite, o menino muito cansado, na terceira noite ele... Quando cai a terceira noite, o menino muito cansado, ele acaba por adormecer. Quando ele dorme, se aproximam dele todos os animais da região, todos com muito carinho, todos querendo velar o sono do irmão. Mas o danado do Graxaim era um bicho mau. Ele era astuto e era muito matreiro. E percebendo que o cavalo do estancieiro estava preso por uma lonca no formigueiro, ele não perdeu tempo. Ele se esgueirou bem caborteiro. E foi bem assim, bem de repente, que ele foi logo metendo o dente, rompendo a lonca que prendia o baio ao formigueiro. O cavalo se sentiu livre, encheu o peito de ar, balançou as patas sem parar e... se foi mundo afora, levando com ele os 30 cavalos do estancieiro. Não demora muito e acorda o galo, nosso velho missioneiro. Eu vou mostrar agora o mapa de luz do De La Mancha para vocês. Então, pessoal, esse é o mapa do espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão. Mesmo sistema, eu sempre sigo esse sistema, né? Eu digo o que é um mapa de luz, nome do espetáculo, quem faz a direção, aqui o desenho e aqui a legenda, aqui embaixo os meus dados e aqui o logotipo da Rococó Produções, do nosso grupo. Como vocês podem ver, ele é bem diferente, né, do espetáculo Era Uma Vez. O espetáculo Era Uma Vez tem uma luz um pouco mais básica e ela mais acompanha a história. O De La Mancha não, o De La Mancha tem uma luz bem mais complexa, né? É uma luz que conversa muito com o espetáculo, que colabora muito na dramaturgia do espetáculo. É quase como se fosse um terceiro ator em cena, né? Ela é bem importante para a narrativa do espetáculo. Depois a gente vai ver a luz do espetáculo e aí vocês vão entender um pouco melhor por que tem tanta coisa no De La Mancha, né? São muitos refletores. Como vocês podem ver, ó, tem várias coisas aqui, tem a rotunda, né? E o que acontece é que nós usamos um ciclorama nosso, né? A gente tem um pano enorme lá que a gente pendura para fazer a nossa luz em cima daquele pano, né? Então a gente não utiliza o ciclorama do teatro. A gente tem aqui então duas coxias, né? Uma aqui, duas de cataladro, mais a cortina nobre, mas a gente começa o espetáculo, se eu não me engano, com a cortina aberta. Nesse espetáculo a gente percebe que a luz tem rua, né, nesse espetáculo, ó, dos dois lados aqui. Tem muita luz de frente na vara de plateia, olha só. Eu coloquei aqui a vara 2 ainda fora também, como se fosse uma segunda vara de plateia, mas, como eu disse, adapta, né, de teatro para teatro. Às vezes essa vara tá dentro do palco. A questão é que ela existe e só o que eu faço é jogar para dentro do palco essa iluminação. Aí eu marco aqui que aqui é o proscênio e aqui é a rotunda, pra gente entender onde é a frente, onde é os fundos do palco, né? Como a gente pode perceber, no De La Mancha tem cenário suspenso, então eu marco aqui, ó, onde é a vara de cenário. Aqui tem uma vara de cenário, aqui tem outra vara de cenário, que são onde ficam as hélices de moinho pendurado, né? Eu marco aqui porque, como eu disse, é perigoso pendurar cenário em vara elétrica, então os teatros têm vara de cenário. Vamos ver um pouquinho da legenda aqui para entender um pouco melhor o que se passa nessa odisseia aqui, né, nesse monte de refletor. Então aqui é a legenda, são 12 par LED 64 RGB, que eles são simbolizados por aquele símbolo que eu sempre uso para fazer o LED, né? A gente vê ele aqui, ó, aqui na frente também tem. Esses refletores eu uso para dar cor ao espetáculo, né? 16 elipsoidais, tem muito elipsoidal nesse espetáculo porque tem muito recorte de luz, tem muito gobo, tem muita coisa. Então, ó, aqui ó, tem vários elipsoidais onde usa gobo, eu escrevo que é gobo, que tem gobo, ó. Aqui é um elipsoidal no chão, eu escrevo chão aqui para ficar compreensível, né? Ó, tudo isso aqui é elipsoidal. Aqui é um elipsoidal com íris, né? Aqui atrás também tem elipsoidal com globo aqui.
Aí 5 plano convexo de 1000 watts, né? Eu boto 1000 watts, mas às vezes o teatro não tem 1000 watts, a gente adapta, tudo é adaptado. Aí, aqui ó, aqui na frente tem... Geralmente eu uso PC e Fresnel para fazer luz geral, né? Ó, aqui são 18 Fresnéis. Geralmente eu uso para fazer luz geral mesmo. Aspar também, geralmente eu uso em corredor, ó. Como a gente pode ver aqui tem. Vocês podem ver que tem esse desenho aqui, né? Isso aqui quer dizer que o elipsoidal tá suspenso, ele tá no alto, ele não tá no chão. Os outros estão no chão, tá escrito aqui, ó. Eu escrevi chão e gel, quer dizer, é um refletor que tá no chão e que usa gelatina. Tô dando uma informação a mais ainda para tentar colaborar com o técnico, né? Que tá montando a luz. Então é uma luz de chão, esses refletores que ficam no chão, e eles usam gelatina. Então o técnico já sabe que tem que ter um porta-gel ali para colocar gelatina, né? E é isso, pessoal. Vamos ver o que tem escrito aqui. Ó, eu coloco que tem que ter 54 linhas disponíveis. Então, provavelmente, tem 54 refletores nesse desenho todo. Uma mesa com pelo menos 24 canais graváveis. Então, quer dizer, eu uso pelo menos 24 canais para fazer o espetáculo. Na verdade... Dependendo do método que eu escolher para gravar mesa, se escolher gravar cada mudança de luz, eu vou usar mais de 100 canais. Mas nem sempre as mesas têm tudo isso disponível, né? Então eu adapto, né? E eu tenho que ter pelo menos 24 canais disponíveis para gravar a cena. Porque daí eu consigo gravar 24 cenas diferentes e jogar com aquilo, né? Fazer uma coisa um pouco mais manual, assim. 2 máquinas de fumaça e um soprador de papel picado. Isso aqui já são coisas nossas, assim, que a gente... A máquina de fumaça a gente ainda usa do espetáculo, mas o soprador de papel picado é fora da realidade, os teatros não têm isso. Então a gente faz esse efeito de papel picado, que vocês vão ver depois no espetáculo. Observações: refletores direcionados à plateia estão na posição pino. Quer dizer que os refletores que estão nessa direção, eles estão na posição pino. Ó. Então quer dizer, esse elipsoidal aqui, ele está em pino. Esse gel está em pino, tudo isso aqui está em posição de pino. O que é posição pino? Posição de 90 graus. Quer dizer, a luz ela está diretamente direcionada ao chão. Ela não está nem um pouco na diagonal para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Ela está reta para o chão, posição de 90 graus. Isso é uma luz a pino. Elipsoidais sem gobo, Fresnéis e pares 64 podem ser substituídos por PCs. Então, PC é uma coisa que tem muito nos teatros, por isso que eu sempre coloco essa observação. Fresnel não tem tanto quanto PC. Geralmente os teatros têm muito PC. PC é um refletor mais versátil, assim, né? Eu já boto essa opção, tá? Não tem tudo isso de Fresnel que eu tô pedindo, não tem tudo isso de elipso, deixo os elipsos pra onde eu preciso de gobo e pra onde eu não preciso coloco um PC lá que eu vou ver o que eu consigo fazer, né? Par 64 PCs podem ser substituídas por Fresnéis, mesma coisa. Refletores com a descrição gel necessitam de porta-filtro, que eu acabei de falar, né? Eu tento sempre deixar o mais esmiuçadinho, assim, pra ajudar bastante, né? Os técnicos que estão fazendo a montagem, porque essa é uma montagem que demora bastante, então quanto mais eu conseguir dar informações aqui no mapa de luz, melhor. Aí vai do técnico olhar meu mapa antes ou não. Se ele quiser deixar para a última hora e olhar no dia, lógico que vai demorar muito mais, né? Porque aí ele não se antecipou à minha chegada para tentar talvez adiantar o trabalho, alguma coisa assim, e daí acaba que a montagem comigo junto demora muito mais, né? Às vezes a nossa realidade é de ter 2 horas para montar, de ter 3 horas às vezes, e a gravação de mesa demora muito, então complica. Todos os refletores com a descrição chão necessitam de Pandora. Quer dizer, então, que todos os refletores que está escrito chão embaixo, ó, aqui tem chão gel, chão, eles precisam de Bandor, né? Exceto esse aqui não precisa de Bandor, né? É um elipso, esse elipso aqui não precisa de Bandor. E todos os corredores necessitam de porta-filtro. Quer dizer, então, tudo isso aqui, todos os refletores que estão aqui e aqui precisam de porta-filtro. Isso quer dizer que eu não escrevi ali gel, mas esse que está pendurado aqui, esses aqui também vão precisar de porta-filtro. Vocês vão ver depois na gravação e entender melhor por que isso. Eu uso muita gelatina nesse espetáculo porque eu procuro reproduzir aquilo que os atores, enquanto narradores, estão dizendo no espetáculo. Eu procuro recriar La Mancha, que é uma terra árida, uma terra quente, meio desértica. Então eu uso vários tons diferentes de âmbar, de gelatinas no tom âmbar, né?
salmão, né, essas cores assim, para tentar reproduzir esse clima quente, árido e de deserto. Por isso eu uso muita gelatina no espetáculo. Ainda aqui eu coloco as dimensões de palco que a gente precisa, porque como os meninos dançam em cena, né, eles precisam de um certo tamanho mínimo, né, para conseguir fazer os passos. O espetáculo é todo marcado, tem direcionamentos, os meninos caminham na diagonal, caminham para frente, para os lados, tem refletores que são usados como foco, então tudo isso pode acabar desorientando e desafinando, vamos dizer assim, a luz com os atores. Aí daqui a pouco eles ficam fora do foco, e é por questões de tamanho, de posicionamento de luz, por causa do tamanho do palco, né? Então eu coloco aqui a largura de 9 metros e profundidade de 10, né? Aqui embaixo então tem os meus dados, e aqui no canto tem o logotipo do nosso grupo, que é a Rococó Produções Artísticas e Culturais. Essa é a história de um homem que não sabia a diferença entre a verdade e uma história que havia sido apenas inventada. Um cara meio estúpido que se amarrava em violência e espalhava fake news. A espada, saltou no pescoço do gigante e o despachou pro outro mundo. Em seguida, enfrentou um dragão cuspitor de fogo com 12 pares de olhos. E agora, prepara o elixir de cavaleiro que irá lhe curar de todas as feridas de batalha, para que possa declarar seu amor enlouquecido à princesa Honoriana. Tremei, gigantes do mundo! Esse é o lugar onde se passa a nossa história.
Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa, né? Então é bom dar um tempo para a cabeça absorver todas essas informações. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Aqui no canal da Rococó Produções. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos projetos. Até amanhã!